Pessoal, hoje nós vamos falar sobre algo que está em todo lugar, mas a gente não vê: os gases. Isso mesmo. Mesmo invisíveis, eles têm regras bem definidas. Entender isso é essencial para explicar desde o funcionamento de um balão até o motor de um carro. Vamos conhecer a teoria geral dos gases e ver como ela se aplica ao nosso dia a dia. É, A teoria geral dos gases estuda como os gases se comportam em diferentes condições, como temperatura, volume e pressão. Ela é base para muita coisa na ciência, na medicina e na engenharia. Se você já viu um balão murchar no frio ou um pneu estourar no calor, viu essa teoria em ação. Então, a teoria geral dos gases ela explica mais, como diz aqui no slide, como os gases se comportam em diferentes condições, né? É crucial para a compreensão de vários fenômenos da ciência, ajudar a prever comportamento do gás e aplicações no mundo real e dar previsão do tempo aos processos industriais, né? Seu impacto ele é muito significativo. Aqui tem uma representação, né, de partículas de gás dentro de um cubo ou um container, como você preferir. Falando um pouco da história, três nomes são importantes. Boyle percebeu que se você diminui o volume de um gás, a pressão aumenta. E Charles também notou que se a temperatura sobe, o volume do gás também sobe. E Avogadro disse que, se as condições forem iguais, diferentes gases terão o mesmo número de partículas. Juntos, eles formaram a base da teoria moderna. A teoria ela evolui através do trabalho de várias mentes brilhantes, né? Boyle, Charles e Avogadro, como eu disse. É, Esses cientistas lançaram as bases para a teoria moderna dos gases, né? Então, né, voltando aí, é, agora a gente vai ver um pouco dos princípios básicos, né, da teoria dos gases. E como vocês podem ver, né, os princípios-chave que regem o comportamento do gás é a pressão, o volume e a temperatura, né, denotado por essas três letrinhas, né, PVT. E para simplificar, pressão é a força que o gás exerce nas paredes do recipiente, né? E volume, ele é o espaço que o gás ocupa, e temperatura é o quanto de moléculas estão agitadas. Essas três variáveis se influenciam. Se você esquenta o gás, ele agita mais. E isso muda tudo, né? Então, como diz aqui, essas propriedades elas estão interconectadas e influenciam umas às outras. Então, agora nós vamos falar sobre a lei dos gases, né? Que são três leis e nesse exato momento eu vou falar sobre a lei de Boyle. Se você comprime um gás, tipo apertar o êmbolo de uma seringa com o dedo tampando, a pressão aumenta. Isso é a lei de Boyle. Pressão e volume têm relação inversa se a temperatura ficar constante. Então, o que eu quis dizer com isso, né? A temperatura é constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. E aqui ele é denotado por essa fórmula matemática, né? PV, P1V1 é igual a P2V2, né? Uma equação aqui muito comum que se aprende aqui no ensino médio, né? E as implicações dela é: se você diminuir o volume, a pressão aumenta e vice-versa, né? Porque são inversamente proporcionais. Pense em comprimir o ar em uma seringa, né? Bom exemplo aqui para entender como funciona a lei de Boyle, né? Aqui a representação está em inglês, né? Mas a pressão e o volume do gás são inversamente proporcionais, né? É... E aqui tem essa representação, né? Muito boa. No final, ao final aqui também dos slides vai ter uma representação muito boa também, que é a da seringa e do êmbolo, né? Então, continuando aqui, vamos falar um pouco da lei de Charles. A lei de Charles, ela, como já diz aqui, né, a pressão é constante e o volume do gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Aí tem aqui, né, alguns tópicos. À medida que a temperatura aumenta, o volume aumenta.
À medida que a temperatura diminui, o volume diminui. Balões encolhendo em clima frio exemplificam a lei de Charles. Aqui, né, tem uma representação, né, de que em climas quentes o balão ele fica maior, o volume maior, né, e numa temperatura menor ele fica menor, né. Então, eita, passei sem querer aqui. Então temos aí, né, a lei de Charles. Muito interessante, né, galera? Vamos passar para o próximo, né? Então, né, vamos agora para a lei de Avogadro. Avogadro. Merda. Então, né, vamos agora aí para a lei de Avogadro. Lei de Avogadro. Volumes iguais de todos os gases na mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Então, né, Avogadro foi o cara que descobriu isso aí, né? Agora, exemplificando isso, né, que ele falou para um melhor entendimento, imagine dois balões do mesmo tamanho, um com gás hélio e outro com oxigênio. Se estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, têm o mesmo número de moléculas. Isso é a lei de Avogadro. Ou seja, né, é um bizu, né, que ele foi inventar, conseguiu descobrir aqui, né, inventou não, descobriu, e muito bom, né, para você entender aqui como é que funciona o volume dos balões, né, mesmo sendo diferentes substâncias com densidades diferentes, a temperatura igual e mesmas condições, né, o volume se mantém o mesmo, né? E tem a mesma quantidade de moléculas. Interessante pra caramba. O mol é uma unidade de quantidade, né? Aí aqui tem a denotação do mol, né? Que é 6,022 vezes 10 na 23 partículas, né? Uma partícula ínfima, né? Muito pequena. Ajuda a relacionar a quantidade de gás com seu volume e é importante em estequiometria, né? Um assunto bem importante aqui do nosso curso. E reações químicas envolvendo gases, né? Muito interessante aí. Agora vamos para a equação dos gases ideais. A equação do gás ideal combina as leis de Boyle, Charles e Avogadro. O famoso PV é igual a nRT, que de outra forma, né, significa pressão vezes volume é igual a número de moles vezes a constante do gás ideal vezes a temperatura, né? É uma ferramenta muito poderosa para calcular as propriedades do gás sob diferentes condições, né? E todas essas leis se unem numa fórmula, né? É a equação dos gases. E é isso. Vamos passar agora, né? Gases reais versus gases ideais, né? Tópico interessante aqui, a diferença de gás real e gás ideal, né? Os gases ideais eles seguem as leis dos gases perfeitamente, mas os gases reais se desviam, né? Na prática, os gases não se comportam perfeitamente, ele tem volume e interagem entre si. A gente chama isso de gás real, mas em condições normais, como temperatura ambiente, eles se aproximam do comportamento ideal. Quando isso não acontece, usamos uma fórmula mais completa chamada equação de Van der Waals, né? Muito interessante essa equação aí.
Suposições de gás ideal. Sem forças intermoleculares, as partículas têm volume insignificante. Os gases reais experimentam forças intermoleculares, especialmente em altas pressões e baixas temperaturas, né? A equação de Van der Waals corrige esses desvios, né? Aqui, ó, temos uma representação, né? PV sobre T é igual a constante, né? E no outro é diferente da constante, né? No gás real, porque não é zero, né? Interessante demais. Agora vamos falar sobre um pouco dos efeitos, né, da temperatura no comportamento dos gases, né? Quanto mais quente, mais agitado, né? Se você aumenta a temperatura, as partículas se movem mais rápido. Isso gera mais pressão ou ocupa mais volume, dependendo da situação. É por isso que pneus se dilatam no verão, né? Por isso aí que você não pode encher demais o pneu do seu carro aí, né? Vai que você vai para um lugar quente e o pneu estoura, né? É isso aí. Asfalto muito quente também pode estourar os pneus do seu carro aí e acontecer um acidente feio, né? Muito complicado isso aí. Tem que ter cuidado. A temperatura afeta significativamente o comportamento do gás. Aqui foi isso que eu falei, né? Aumenta a energia cinética das moléculas do gás, né? Ou seja, ela tem mais potencial mecânico, né? Uma energia cinética mais alta leva a maior pressão, se for o volume constante, né? Ou a um maior volume, se a pressão for constante. Exemplo, a pressão dos pneus aumenta em dia quente, né? Tá aí o exemplo que eu acabei de falar. Passando aí agora para o próximo, né? Vamos às aplicações práticas, né? Que a galera só entende quando a gente fala disso aqui, né? Aplicações da teoria dos gases. Vamos supor a meteorologia, né? É um bom exemplo aqui para a gente usar, né? Usamos essas leis para prever o tempo. Na medicina, controlamos gases anestésicos e na engenharia projetamos motores. Até na cozinha, quando usamos gás de cozinha, tudo isso envolve o comportamento de gases. Olha aí que interessante. É a base, né, para inúmeras tecnologias e avanços científicos. Aqui tem uma outra representação, né, muito boa aqui. A cinética molecular, né, da teoria dos gases. É isso. Que é um resuminho, né, de todas elas. E agora vamos, né, às demonstrações práticas. Aqui são experimentos simples, né, para ilustrar a lei dos gases, né, como a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei do gás ideal. O experimento prático, né, que condiz com a lei de Boyle é o experimento com seringa, né, denotado aqui nessa figura, né. O cara tá aqui tampando o bico da seringa, né, que já tinha previamente um gás aqui, né, um ar, né, dentro com um êmbolo, né, sendo empurrado, né, e aqui ele botou na verdade uma bexiga, né, me confundi, é uma bexiga, né, que ele botou aqui e ao decorrer da puxada dele aqui do êmbolo, a bexiga ela se expande, né, ela se expande, ocupando todo o espaço aqui do corpo da seringa, né? Muito interessante aí para fazer uma aula prática. Aqui temos também a lei de Charles, né? Que é a lei do aquecimento e resfriamento de um balão, né? E a lei do gás ideal, né? Observando o efeito da adição de bicarbonato de sódio e vinagre em um recipiente fechado. O que ocorre, né?
quando você adiciona bicarbonato de sódio e vinagre, acontece uma reação que preenche, né, o, o recipiente, tornando, fazendo com que ele tenha uma pressão, né, muito maior. A gente usa muito isso aqui para fazer balão, enche muitos balões isso aqui. E aqui vamos à conclusão, né? Chegando aí final da aula. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. A conclusão é importância da teoria geral dos gases. A teoria geral dos gases, ela continua sendo muito essencial ainda hoje, né? Explica o comportamento fundamental de gases, sustenta muitas aplicações científicas e tecnológicas, fornece uma base para estudos mais avançados em termodinâmica e química, né? E se você lembrar que o gás é feito de partículas em movimento constante e que pressão, volume e temperatura estão sempre se influenciando, já entendeu o básico. Agora você entendeu, né, que tudo faz mais sentido, né? Mas é isso, muito obrigado pela atenção, né? Espero que tenham gostado da aula e vamos por uma próxima.